Próximo orador inscrito, deputado que até instantes anteriores ocupava a presidência aqui da expediente final, Sua Excelência, líder do Partido Democrático Trabalhista, deputado Luiz Martins. Senhor presidente, nobre deputado Gilberto Palmares, senhores e senhoras deputados, quem nos assiste na TV Alerj, funcionários da casa, deputado Roberto Henriques, eu quero dar continuidade ao seu pronunciamento, deputado Gilberto Palmares, que assisti agora com muita atenção. Eu acho que poucos deputados têm a felicidade de pedir realmente uma CPI com a finalidade que Vossa Excelência pediu, que são da questão das casas de Sepetiba, que aquele contrato era para a empreiteira Delta. E quero dizer que já assinei o requerimento, eu tenho certeza que o presidente dessa casa irá instalar essa CPI, deputado Paulo Melo, tenho a convicção que é um desrespeito que aconteceu com a população. Eu, como líder da bancada do PDT, vou solicitar a todos os deputados para que assinem, porque existe espaço para isso, o desrespeito com aquela população, do jeito que foram entregues aquelas casas, sem saneamento, um ato meramente político, de governante que não respeitou em nenhum momento a população, quis levar para a questão eleitoral. Então, eu acho de fundamental importância, nós todos aqui, conseguirmos imediatamente as 24 assinaturas, como eu, da minha parte, irei amanhã ao deputado Paulo Melo para que se instale. Eu faço questão, deputado Gilberto Palmares, participar com Vossa Excelência dessa CPI. Na parte ao deputado Roberto Henriques. Olha, deputado Luiz Martins, e caríssimo presidente, deputado Gilberto Palmares, parece que o Garotinho e a Rosinha exportaram para Campos esse jeito indigno de promover programa de habitação. Sabe por quê? Lá em Campos, ela está construindo, prometeu na campanha cerca de 10 mil casas. Licitou 5.100 casas, ganhou essa concorrência a empresa Odebrecht. Esse contrato está chegando a quase 500 milhões de reais, porque a ele foram agregados 7 termos aditivos, muitos deles publicados sem dizia o objeto, mas não dizia o valor. Depois, essas casas, que foi prometidas a serem construídas de tijolos do Polo Cerâmico de Campos, foram construídas de placas de cimento. E o mais grave, casas geminadas, sem qualquer tipo de respeito à privacidade de cada família. O que uma família conversa de um lado, a outra família escuta do outro lado. E fazem a maior propaganda dessas casas na televisão. Mas a população de Campos, a meu convite, já está começando a visitar esses condomínios construídos pela prefeita Rosinha e já estão desmascarando aquela falsa propaganda pela televisão. Então, eu queria salientar que não só aqui, na área metropolitana, mas ela levou lá para Campos essa péssima ideia de construir casas sem respeitar a dignidade humana. A população de Campos precisa muito de casas, sobretudo os nossos irmãos que estão em áreas de riscos, mas precisam de casas que sejam casas a preço certo e casas com qualidade. Não a casa cara, que está chegando a quase 100 mil reais de custo da prefeita Rosinha e de péssima qualidade e na sua parte física, e também não respeitando a privacidade, porque é uma parede de meia. O que uma família fala de um lado, a outra família escuta de outro. E eu assinei essa CPI, que o Gilberto Palmares, o deputado Gilberto Palmares, aí está promovendo, colhendo assinaturas, e tenho certeza que é preciso passar a limpo essa questão.
Muito obrigado. Então, só me comprometendo com Vossa Excelência, quem está nos assistindo, os deputados do PDT, que assinem a CPI dessas casas que foram entregues pela metade, falta de respeito à população da Sepetiba, para apurar a responsabilidade, não só da empreiteira que ganhou, que é a Delta, como os governantes e quem eram os responsáveis por deixar não acontecer e o que aconteceu pela metade. Senhor presidente, mais objetivo também que me traz essa tribuna, que sexta-feira eu estive em Santo Antônio de Pádua, numa reunião com o João Nassif, presidente do PDT local, e tomei conhecimento do que estava acontecendo em Pádua na questão das mineradoras, das empreiteiras, das pedreiras de Santo Antônio de Pádua. É de fundamental importância aquela atividade para o município de Santo Antônio de Pádua. Além do mais, empregam 6.000 pessoas e muitos daqueles que ali têm a sua atividade mineradora vieram da agricultura, de gerações, de pai para filho, que operam ali. Tomei conhecimento e ontem acabei participando aqui na sede do Ministério do Trabalho, junto com o superintendente regional do trabalho, o Antônio Albuquerque, de uma reunião com os mineradores de Pádua. Veio um ônibus de Pádua e mais 10 carros, tinham mais ou menos 100 pessoas envolvidas diretamente com aquela atividade econômica. Quero dizer que isso deu-se em função de uma operação da fiscalização móvel do Ministério do Trabalho. E o superintendente achou por bem fazer essa reunião, que foi, no meu modo de ver, não uma reunião da fiscalização punitiva, mas sim da fiscalização orientadora do que eu presenciei naquela casa, tendo em vista durante a semana passada existiam algumas lacunas junto ao INEA, e o deputado federal Washington Reis, que encaminhou esses mineradores lá no INEA através da presidente Marilene Ramos. Então, quero dizer que a fiscalização, o Ministério do Trabalho entendeu, e principalmente o auditor-chefe da fiscalização móvel, o espírito daqueles empresários que vivem com dificuldades, que muitos deles ganharam a licitação aqui no Porto Maravilha, de pedra, ganhou no Porto do Açu e às vezes percorre 7 horas de caminhões para trazer a pedra para cá. Fiz até um questionamento ao Ministério se a mesma fiscalização atuava no Espírito Santo da mesma forma. Porque na licitação ocorrida no Porto Maravilha, eles também fornecem pedra para cá. E, coincidentemente, a fiscalização foi em Pádua e paralisou a atividade. Com isso, o Espírito Santo está mandando pedra direto para cá e Pádua absolutamente nada. Como existe uma outra fiscalização, eu espero que estejam cumprindo no Espírito Santo do mesmo jeito. E ali chegamos à conclusão que é muito artesanal a atividade da mineração de Pádua. E, num determinado momento, senhor presidente, o fiscal falou que a máquina de corte não era adequada porque não tinha proteção para o operador daquela máquina. E aí o próprio empresário, levantou a questão, porque ela vem importada sem essa proteção, ela é fabricada no Brasil sem essa proteção, e o Ministério estava pedindo uma proteção ao cara do interior de Santo Antônio de Pádua. Então, o rapaz que veio de Brasília, o auditor fiscal, entendeu. Eu acho que o espírito de todos aqueles que trabalham na mineração é de resolver problema. Não foi constatado, dito por ele naquela audiência de ontem, que não existia nenhum trabalhador, ele não pegou, sem carteira assinada. Todos tinham carteira assinada. A questão foi de saúde. Então, vão fazer determinadas adequações dentro das suas pedreiras para que possamos trabalhar. Então, houve uma ação efetiva do Poder Municipal, porque estava presente o prefeito de Santo Antônio de Pádua, quase a Câmara de Vereadores toda lá, Roberto Henrique, deputado Roberto Henrique,
nós parlamentares, deputado federal, deputado estadual Rosenberg, que também estava presente, o deputado Áureo, com o objetivo de arrumar soluções para que não paralisassem aquela atividade econômica que emprega 6.000 pessoas. Então, estou relatando aqui, agradecendo o espírito conciliador e instrutivo dos fiscais auditores do Ministério do Trabalho, porque tiveram entendimento da importância daquela atividade econômica e da manutenção do emprego, que é muito raro naquela região. Então, eu só vim aqui relatar isso aos nobres deputados, quem nos assiste, e mostrar a importância daquela atividade para o Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, muito obrigado.